Depois de tanto tempo mexendo com trading esportivo, você ainda não é lucrativo? E se eu te disser que o seu problema pode estar na associação entre a psicologia do trading e a bad run? Fica comigo até o final, que hoje a gente vai tratar do seu emocional nas apostas esportivas. Bora lá. Eu já trouxe aqui para você vários conteúdos sobre padrão de análise, padrão de metodologia, padrão de dados estatísticos, mas você também precisa entender que, em paralelo com tudo isso, também existe o padrão de comportamento dos times. Esse comportamento, você é plenamente capaz de estudar esse comportamento e prever, né? Prever em que dia um time vai estar disposto a te entregar aquilo que você espera dele, em que dia esse time está propenso a variar. Ele está propenso a não te entregar aquilo que você espera dele. Através desse conhecimento, você evita questões emocionais, evita problemas emocionais e faz com que 95% das pessoas percam dinheiro no trading esportivo e acabem abandonando. Né? Essas pessoas acabam abandonando tudo o que está fazendo, né? Troca de método, para de fazer uma coisa, começa a fazer uma outra, muda de mentalidade, né? Tenta fazer uma coisa diferente e sempre está em constante alteração daquilo que está fazendo. E assim vira uma bola de neve que você jamais vai conseguir sair desse problema. Você nunca vai ser lucrativo sendo uma pessoa desse jeito no trading esportivo. Como é que você se livra disso? Na psicologia do trading, a psicologia do trading diz que a gente precisa melhorar as nossas decisões e a gente precisa melhorar, a gente precisa aperfeiçoar ahm, o nosso comportamento no frente aos jogos, né? Para poder ter melhores resultados. Dentro da nossa mente existe uma complexidade de pensamentos e de fragilidades que faz com que a gente tome decisões ruins. Se você tem um acúmulo de traumas, tá? Traumas ao longo da sua vivência do trading esportivo, você vai ter uma psicologia ruim na hora de tomar suas decisões. Vai ter um mental ruim na hora de tomar suas decisões. E essa energia que você carrega vai fazer você voltar sempre para a estaca zero. Sabe a bad run? Sabe lá quando alguém algum dia falou para você que as bad runs existem e que você simplesmente tem que aceitar o prejuízo e simplesmente seguir em frente porque você está trabalhando dentro de um método. E quando você está trabalhando dentro de um método, você simplesmente não precisa se preocupar com o dia de hoje, porque o longo prazo acaba entregando aquilo que você quer. Bad runs não existem. Tá? Bad runs não existem. A bad run é um termo que foi cunhado, foi fabricado por alguém que uma vez na vida teve uma sequência de resultados negativos e não soube explicar por que esses resultados negativos aconteceram. Como essa pessoa não teve a capacidade de entender como ela podia se livrar desse problema, ela voltou a ter, tá, essa sequência negativa mais vezes
continuou sem entender por que que isso voltou a acontecer. E aí ela saiu com a brilhante ideia de, de botar o conceito de bad run, como se isso fosse um evento, como se isso fosse um fenômeno que acontece para todo mundo nas apostas esportivas. Não é verdade. Espera aí só um pouquinho que eu preciso pedir para você se inscrever no canal, se não for inscrito. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Deixe o seu like, porque isso ajuda na divulgação desse vídeo, na divulgação do meu canal. É assim que o YouTube vai entender que você gosta do conteúdo e assim ele espalha conteúdo para mais pessoas, né, que gostam do mesmo conteúdo que você. Deixa para mim um comentário aqui embaixo, falando para mim o que você está achando de tudo isso que eu venho publicando aqui, se vem te ajudando. Eu preciso que você acione as notificações no sininho para todas as notificações, porque desse jeito você vai ter os novos conteúdos de vídeos que eu publicar aqui. Você vai ter aviso de lives, né? Quando eu for fazer uma nova live aí no final de semana, né? Num domingo. Eu venho fazendo aqui com a galera aos finais de semana. Pra gente analisar jogo, pra gente tomar as decisões juntos ali nos jogos. E você aprender como é que analisa jogo, como é que toma decisão, como é que eu tomo as minhas decisões sobre o over limit, né? Você pode ter essa participação clicando aí nas notificações, né? Acionando as notificações no sininho. Você também pode se tornar membro do Escola de Trading. Aqui embaixo você está vendo o nome de toda a galera que eu preciso agradecer demais, que vem estudar comigo aqui todos os dias no WhatsApp. O grupo é o Já Sou um Trader de Respeito. Na descrição do vídeo e no comentário fixado tem as instruções para você virar membro do canal. Pode ser por Pix, pode ser por cartão de crédito. Você vai me mandar uma mensagem depois que virar membro. Pode ser uma mensagem no Instagram, pode ser uma mensagem no Facebook, pode ser uma mensagem no e-mail, escoladetrading@gmail.com, e você vai me mandar junto com essa mensagem, com esse aviso, né, que você virou membro, você vai me mandar o seu número de WhatsApp para poder adicionar no grupo. E aí lá no grupo você vai receber mensagens de análise de jogo, você vai receber mensagens sobre explicação do que está acontecendo nos jogos, por que um time marcou, por que um time não marcou, como é que você aperfeiçoa o seu método, seja ele qual for. Não é um grupo de mercado de gols, não. É um grupo para você aprender qualquer método que você quiser. E eu posso te ajudar lá, te entregando um pacote completo de acompanhamento para você aperfeiçoar o seu método, seja ele qual for. Se inscreva no canal, acione as notificações do sininho, clique em curtir para me ajudar no trabalho, deixe o seu comentário aqui, compartilhe para os seus amigos nas suas redes sociais, se torne membro do Escola de Trading e bora continuar com as dicas. Quando você junta bad run, tá? Uma sequência negativa, com a psicologia do seu trading, que é ruim, você gera um problema que vai fazer você entregar dinheiro para o mercado e perder confiança naquilo que você está fazendo. O seu cérebro não foi feito para pensar no longo prazo. Ele não sabe pensar no longo prazo. Simplesmente porque você ainda não vivenciou o longo prazo positivo. Ele não tem memória. Sua cabeça não tem memória de para onde vai o seu dinheiro quando você tem uma sequência positiva. Como a sua cabeça não tem memória disso, a única coisa que volta na sua cabeça é o trauma. É o trauma de sempre que tá naquela situação ali, você entrega dinheiro para o mercado. E é isso mesmo que você vai fazer. Porque você virou um rato de laboratório. Toda vez que você tá acuado, que você tá com o seu emocional ferido, você aperta o botão vermelho e tudo volta a acontecer como sempre acontece. Você entrega dinheiro para o mercado, você quebra uma banca, você zera o método porque você não confia mais, né? Você precisa parar de operar, você precisa ficar aí 1 mês, 2 meses sem ver a cara de jogo nenhum. E
e você não sabe lidar com a situação. Você não criou uma questão lógica na sua cabeça que permita que você crie uma psicologia positiva para você lidar com as suas entradas. Não, você não criou uma psicologia positiva para tomar decisões melhores. Sabe quando você está aprendendo a andar de bicicleta ou quando você está aprendendo a dirigir carro? Nas primeiras vezes que você está fazendo isso, você sente medo. Por quê? Você sente medo de cair da bicicleta, você sente medo de frear o carro numa esquina e ele morrer, você fica desesperado, o coração acelera, né? Você não sabe que decisão que você toma, você sua frio, né? Você não sabe. Quando você tem que tomar decisões em curto período ali, imediatamente quando você está ali no volante do carro, você treme, o carro morre, você bate, você atrapalha os outros no trânsito, você pode atropelar alguém. Isso. Só que enquanto o tempo passa e você vai melhorando na sua vivência no volante do carro, você vai percebendo que essas coisas param de acontecer. Você para de deixar o carro morrer, você para de sentir medo, insegurança, ou você sabe tomar decisões melhores. É isso? E você consegue fazer isso por quê? Porque o seu cérebro ele conseguiu criar padrões na hora que você está sentado no volante, ali no banco, com o volante na mão. Seu cérebro foi capaz de criar esses padrões. Que padrões são esses? O que acontece quando você freia e o que você tem que fazer para frear de maneira que o carro não morra. Existe um padrãozinho fixo que, se você executar desta maneira, o carro não morre. Ele fica paradinho ali e nada acontece. Tudo certo. Coisas que você faz no meio do trânsito, se você executar sempre da mesma maneira, fica tudo certo. E aí o seu cérebro começa matematicamente lá, né? Lá dentro, ele começa a calcular aquilo que ele tem que excluir do processo, e aquilo que ele tem que assimilar para transformar isso em rotina positiva, para que você sempre execute o mesmo processo quando está na mesma situação. E você não pensa para fazer isso. Você simplesmente executa, certo? No trading esportivo também dá para fazer isso. Só que não te ensinaram como é isso até hoje. Quando você toma suas decisões e você não lida com o prejuízo que você toma, você simplesmente tenta aceitar esse prejuízo como se não houvesse amanhã, né? Tomei o prejuízo, vou simplesmente seguir porque não tem mesmo o que eu fazer, né? Então simplesmente vou aceitar esse prejuízo aqui e vou continuar. Isso vai acumular tanto no seu cérebro que vai chegar numa hora e ele não vai ver. O cérebro não foi feito para lidar com questões sem explicação. Quando surgem coisas sem explicação, o que é acionado dentro da sua cabeça é o sistema límbico, é o sistema das emoções. E você se torna um apostador. Você passa a querer acreditar em coisa que não vai acontecer. Você passa a querer tentar ganhar dinheiro de formas que não se sustentam no longo prazo. Você começa a ficar com medo de fazer as coisas, porque toda vez que você põe o dinheiro ali acontece coisa que você não consegue explicar.
E isso vai colocando você dentro de um cenário que você não vai aguentar a pressão de tudo isso junto. E aí você vai abandonar tudo que você fez. E jamais vai ter resultado com isso fazendo assim. Então a gente vai destruir aqui o conceito bad run. Destrói. Porque a bad run só existe para quem não sabe o motivo pelo qual um head acontece. Bad run é coisa de quem não consegue dominar cenário de jogo. Quando você domina os padrões que um jogo tem, você evita bad run. Quem domina cenário de jogo não tem bad run, não. Tem não. E quem não tem bad run e domina cenário de jogo, também tem psicologia positiva de tomada de decisão. E eu tenho alguns joguinhos aqui para te provar que isso é verdade. O primeiro joguinho que eu tô aqui, inclusive vou deixar o link do Academia das Apostas na descrição do vídeo se você quiser usar. É um site gratuito que eu uso desde 2012 e você pode muito bem abrir aí. E foi o site onde eu comecei a fazer minhas leituras de dados, né? E me ajudou bastante no entendimento das análises. Um joguinho que teve nesse final de semana, né, dia 26, foi Aston Villa 1, Manchester City 0. 11 horas da manhã, horário de Brasília. Rodada 9. Por quê? É a pergunta. Você tomou prejuízo aqui? Você tomou prejuízo aqui? Imagina, tá? Que nesse sábado passado e nesse domingo passado, desse final de semana agora, você tenha feito todos os jogos que eu vou mostrar aqui. Se você fez, ah, você fez e não faz a leitura do entendimento do porquê os heads acontecem, você acabou pensando em bad run. E pode ser que alguém tenha falado pra você que é assim mesmo, então a gente simplesmente tem que aceitar que o final de semana não foi bom e vamos seguir pro próximo. Manchester City falha em marcar, você tem que aceitar o head. Estrela Vermelha acaba um jogo em 0-0, você tem que aceitar o prejuízo no mesmo dia 26. O Copenhague zera com o Viborg no mesmo dia 26, você tem que aceitar o prejuízo. A Juventus, no mesmo dia 26, zera contra a Lazio, perde por 1-0, você tem que aceitar o prejuízo. O Dinamo Zagreb, no dia 27, falha em marcar contra o Lanterna do campeonato, você tem que aceitar o prejuízo. E o Atlético de Madrid consegue vencer fora de casa o Betis, que não marcou gol nenhum, e você também tem que aceitar o prejuízo. Será mesmo que você tem que aceitar o prejuízo? Ou existe uma forma lógica de lidar com isso aqui? Se a gente for olhar os jogos do Manchester City recentes, a gente vê aqui que ele tem consistência de ataque. Ele não teve nenhum jogo que ele deixou de marcar gol. E o Aston Villa, né, na maioria dos jogos, o Aston Villa sofreu o gol. Né? Não tem jogos sem sofrer. Aqui foi um dos primeiros jogos que o Aston Villa teve sem sofrer gol. Né? Por que isso acontece? Tá vendo aqui a tabela do campeonato? O Manchester City, ele tava no topo aqui. Tá? O Aston Villa tava aqui para baixo, tentando subir na tabela. Aí o Manchester City tem ali uma condição, tem uma condição aqui dentro, aqui, ó, dessa zona de cima aqui, e ele acaba ficando confortável. Fica confortável com o cenário que ele tem ali. Por quê? Um empate, quando ele toma o gol
e precisa correr atrás de resultado, empatando o jogo e não alterando aqui em cima a condição que ele tem, isso gera na cabeça dos jogadores ali em campo, isso gera uma barreira mental que faz com que o Manchester City poupe energia dentro do jogo. Ele até tenta empatar. Ele tenta. Ele vai correr na direção do ataque, ele vai chutar pro gol, ele vai criar jogadas, mas o gol não vai sair. E não vai sair porque dentro da cabeça dos jogadores cria-se um cenário onde o empate não serve para nada. E os jogadores começam a errar detalhes de jogada que fazem com que o time não marque o gol. O Aston Villa consegue neutralizar as ações do Manchester City. Como é que você lida com isso? Lendo o cenário do jogo. O Aston Villa, ao marcar 1-0, subindo ali, o Manchester City precisa do empate. O empate vai entregar para o Manchester City uma posição melhor do que aquilo que ele tem na tabela? Se a resposta for não, existe o risco do Manchester City não marcar o gol. Quando eu falo que existe o risco do Manchester City não marcar o gol, não é para você deixar de entrar nesse jogo. Não é. Porque o argumento que vai embasar a sua entrada no mercado é o potencial que o Manchester City tem para marcar gols. É um embasamento de valor para sua entrada. De valor. Você insistir nessa entrada, nesse over 1.5 aqui, você vai ter lucro no longo prazo. Foi só esse aqui que te deu prejuízo. Você insistir nesse jogo aqui, você vai ter lucro no longo prazo. Mas aí, como você tá com a sua psicologia negativa, esse prejuízo dói. Porque você não consegue criar o mecanismo lógico do porquê o Manchester City foi falhar bem quando você entrou no mercado. Como é que você lida com isso? Antes de botar o dinheiro, você faz a leitura do motivo que pode acontecer para o Manchester City não marcar esse gol logo depois de tomar o 1-0. Você tem que entender, tem que ler o padrão do dia ali para saber encontrar um motivo que pode fazer o Manchester City não marcar esse gol. Qual é o motivo? Topo de tabela. O empate não resolve, não entrega nada melhor para o Manchester City. Ele está dentro de um bloco de classificação para Champions League. Empatando ou não empatando o jogo, ele vai continuar naquele bloco lá de cima. Não importa. E isso gera na cabeça dos jogadores, ou pode gerar, né? Pode gerar um bloqueio que vai fazer o Manchester City não conseguir marcar esse gol. Certo? E aí você vai conseguir criar um mecanismo dentro da sua cabeça para se blindar da possibilidade desse Manchester City não marcar o gol. É só para você se blindar. Caso ele realmente não marque o gol, você já sabe por que é que foi. Lembra do carro? Lembra do carro? Você tá lá no volante, o seu cérebro tá captando lá os pontos negativos e os pontos positivos para você ficar só com o que presta, para poder parar de ficar sentindo medo. Aqui é a mesma coisa. Você vai parar de sentir medo sabendo, dando pro seu cérebro padrões que podem fazer um time não marcar gol. Aí você entende, né? Você entende, se acontecer, você já tá blindado. Estrela Vermelha contra o Radnik. Né? Estrela Vermelha é dono desse campeonato aqui da Sérvia.
marca contra todo mundo, né? Não tem adversário para ele, tudo mais, certo? Marcou contra todo mundo, tal. E aqui ele vem zera, acaba 0-0. Por quê? Como é que essa estrela vermelha vem aqui contra um dos lanternas do campeonato e não marca um golzinho sequer? Bem no dia que eu entro no mercado, não é? Tá vendo aqui, ó? Que o Estrela Vermelha tem 10 jogos no campeonato e que toda a galera pra baixo aqui, ó, tem de 11 jogos pra mais. Tá vendo aqui? O que isso significa? Significa que o Estrela Vermelha não precisa dessa vitória aqui para melhorar a situação dele no campeonato. E aí, junto com esse não precisa, você tem a saída de uma Copa. Ah, ele saiu da Copa aqui, dia 23. Esse jogo foi dia 6, tá? Ele saiu de uma Copa aqui, onde ele teve um desgaste para tentar empatar com o Braga aqui. Tomou um 2-0. E ele tem essa vantagem na tabela, onde tem jogo a menos. Basta que ele empate aqui, vença o próximo e ele se mantém no topo da tabela. Não vai haver perda do que ele tem no topo da tabela. Certo? E junto com isso aqui vem um time da casa que retranca. Retranca o jogo para tentar empatar mesmo, para tentar levar para o 0-0. E esse Estrela Vermelha acaba aceitando o cenário, porque ele não é obrigado. Nesse dia aqui, ele não é obrigado a romper essa retranca. E se você entender, antes de colocar o seu dinheiro, né, se você entender, o Estrela Vermelha está nessa condição aqui, jogando contra um dos lanternas que precisa pontuar. E se o time aqui de baixo retrancar o jogo, pode ser que o Estrela Vermelha não queira. Ele está numa condição favorável, com jogos a menos, no topo da tabela, saindo de Copa. Você consegue entender perfeitamente que pode haver variância. E aí você se blinda contra o Red. E aí sim, aí você está entendendo o cenário e daqui a pouco você vai começar a criar mecanismos próprios, mecanismos seus, para lidar com os jogos. Quando você enfrentar aqui um outro Estrela Vermelha, no topo da tabela, saindo de Copa, jogando contra um Lanterna retrancado, você pensa duas vezes se você vai entrar. Aí você criou um cenário específico onde somente nesse cenário, só esse cenário você não consegue controlar. Aí você exclui o jogo. Aí você não entra. Ao não entrar nesse jogo, ao deixar isso pra lá, por causa da possibilidade de variância, você não toma o head. Você não toma o head. E aí a sua banca começa a aumentar. E você consegue manter consistência. Copenhague e Viborg, dia 26, 2 horas da tarde, 0-0. Por quê? Tá vendo aqui que o Copenhague tá em quarto lugar na tabela? Tá vendo aqui que se ele vence o jogo, ele não chega lá no topo porque os líderes já estão mais distantes? Tá vendo que ele saiu de Copa dia 21? E esse jogo foi dia 26? Tá vendo que ele vai para outra Copa dia 29? Tem um monte de questões intercaladas nesse dia aqui que faz com que o Copenhague não tenha mentalidade para buscar o resultado. E sendo o Viborg um dos times que estão brigando para não cair, você chega no mesmo cenário do Estrela Vermelha. Um dos lanternas do campeonato brigando para não cair. Ó. Ó. E aí você tem um time que está numa zona não favorável, que não depende dele fazer as coisas aqui. E aí ele começa a decair de produção, porque o Viborg não quer jogo, o Viborg retranca. E como o Copenhague não tem
mentalidade para disputar isso no dia de hoje, ele vê muito dispendioso, né? Os jogadores criam lá um bloqueio que fica muito dispendioso se desgastar de novo nesse jogo aqui para buscar um resultado que não vai adiantar nada na tabela. Risco que pode fazer o time variar. E aí, o que você faz? Fica de fora do mercado. E aí você começa a estudar todos esses cenáriozinhos que tem esse tipo de probleminha para criar uma forma de você lidar com isso. Lazio e Juventus, 1-0. A Juventus falha contra a Lazio. A Juventus, a Juventus tinha um 0-0 aqui, tinha um 2-0 contra o Como, recentemente já. A Lazio não tinha nenhum jogo aqui que ele tinha vencido por 1-0. Né? Onde está a Juventus? Fora da zona de classificação. Se vence o jogo aqui, ok, se aproximava mais dos líderes, mas aí toma 1-0. Né? Aí toma o gol primeiro. E aí vem o cenário do Manchester City, onde o empate não altera nada na tabela. De fato, o jogo não sobe mais. Os concorrentes de cima ainda vão jogar. Aí fica dispendioso para a Juventus, que saiu de Copa, né? O empate não serve. E aí cria de novo o bloqueio na cabeça dos jogadores. E aí eles começam a errar lances que eles talvez não errem em outras situações. E aí você enxerga esse cenário e começa a criar mecanismo para não entrar no jogo, porque já aconteceu no City, já aconteceu no Estrela Vermelha, já aconteceu no Copenhague, e agora será que acontece na Juventus? Você começa a enxergar um padrãozinho de motivos que fazem times variar. E você começa a deixar isso de lado. Você começa a fazer entrada mirando, por exemplo, o over 0.5. Over 0.5, por quê? Se a Juventus ganha, entra lá em cima no bolo, disputa do título. 0.5, ok. Depois que toma, o Manchester City podia virar líder. Vencesse o jogo aqui. Depois que toma 1-0, já fica complicado. O Estrela Vermelha, esse já estava lá. Esse já estava lá, não ia alterar nada. Aí o 0.5 tem problema. O Copenhague não ia alterar nada com o 1-0. Ele não chegaria no topo da tabela. Aí o 0.5 passa a ter problema. Tá percebendo? Padrãozinho. Cenário entre um jogo e outro. Dinamo Zagreb e Vukovar, lanterna do campeonato. Né? Lanterna. O Dinamo Zagreb tá lá em cima. Tá lá no topo. E aí, ele toma 1-0. Toma 1-0. O empate não vai alterar o que ele tem aqui. É o cenário do City. De novo. É o cenário do City. É o cenário da Juventus. De novo. Tá vendo como repete? É só você entender antes de botar o dinheiro no mercado. Entenda. E a hora que o cenário aparecer, você lida com esses jogos da maneira que você conseguir criar de padrão para você ficar fora do red. E aí você não tem mais bad run. A bad run não existe mais. Você já sabe exatamente o comportamento dos times em cenário de risco, cenário de variância. Agora você está entendendo quando que um time joga, quando que ele para de jogar. A bad run para você não existe mais. Você é uma pessoa mais evoluída. E o seu emocional, a sua psicologia de trading, ela melhora. Porque agora você está tomando boas decisões. Quando o cenário é favorável para um gol, você entra. Quando não é, quando o time pode patinar por questões que fazem ele não disputar mais o jogo,
você fica de fora. Entendido? Betis e Atlético de Madrid. Quando o Betis sofreu o gol nos jogos aqui, ó, do Campeonato Espanhol, quando o Betis sofreu o gol, todos os jogos viraram, ambas marcam e over 2,5. Todos. Quando o Betis tomou gol. O Atlético de Madrid, quando ele marcou gol, quando ele marcou 2, né, na verdade, quando ele marcou 2 gols, os jogos foi só esse aqui que não, né? Acabou em 2-0 mesmo. Então você já começa a entender, de onde pode vir um prejuízo. Sem contar o fato, o Betis está perdendo de 2-0. Não adianta o Betis fazer um golzinho aqui. Não adianta, não vai alterar nada no objetivo dele da rodada. O Betis estava aqui em 5º lugar. A vitória colocaria ele aqui em cima, entre os times de Champions League. O empate ou o 2-1, não. Se desgastar por um golzinho aqui por causa de um 2-1, não vai alterar a posição dele na tabela. É o cenário do City. É o cenário da Juventus. É o cenário do Zagreb. Tá vendo como se repete? Os times têm padrões de comportamento que você pode ler o cenário do jogo antes de colocar o seu dinheiro lá. Fazendo isso, tendo conhecimento desse cenário, você toma melhores decisões sobre o seu dinheiro e evita assumir risco que você não consegue controlar. Ao não assumir risco que você não consegue controlar, você ganha mais dinheiro no final do mês, porque você toma menos prejuízos. E a sua psicologia de trading melhora. Melhorando a sua psicologia de trading, você melhora ainda mais as suas decisões. Você se torna uma pessoa lucrativa, como você sempre quis. Beleza? Clique em curtir se você gostou. Se inscreva no canal se não for inscrito. Acione as notificações no sininho. Comenta para mim aqui embaixo o que você está achando do conteúdo. Se torne membro do Escola de Trading. E é isso. Muito obrigado. Bons greens. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.